forma. Outrora, por conta de que pessoas não nos olharam, não nos cumprimentaram, ou mesmo pelo cansaço do dia a dia, às vezes nós negligenciamos essa obra aqui. Mas nós observamos o maior exemplo para nós é ver um povo que sai de outras cidades e vem aqui, né? Para nós que somos cristãos, eu digo um exemplo, não de idolatria, mas um exemplo de perseverança, de levantar cedo, de vir, de caminhar, de ficar aqui vários dias sujos na cidade. Às vezes nós olhamos para ele e apontamos o dedo, mas nós não temos coragem de fazer o que eles estão fazendo aqui. Isso pelo nosso Deus. Não é verdade? Já pensaram dessa forma? E essa palavra de hoje, que o Senhor falou primeiramente comigo, eu vou ler em 2 trechos aqui da palavra do Senhor. O primeiro se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, versículo 23 em diante. Lucas 9, 23 em diante. Quem encontrou, diga amém. Versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória. Amém? 2 Coríntios 4, 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 4, versículo 7. Desculpa, irmãos. Amém? E Paulo vai dizer: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nossos corpos. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Podem se sentar. A palavra começa lá em Lucas dizendo: quem quiser vir após mim, tipo, tô indo, vem. Precisa negar a si mesmo. Amém. Hoje eu tô na tremedeira, não é frio, irmãos. Quero dizer para vocês que desde cedo, da hora do ensaio, o Senhor ele tem tocado. Hoje nós ensaiamos esses louvores e eu pude sentir a presença do Senhor de forma extraordinária na hora do ensaio. Porque o Senhor ele fala conosco desde a hora que levantamos até a hora que nós deitamos. E às vezes ele fala em sonho também. E no momento que nós estávamos louvando aqui, eu pude sentir o que de fato o Senhor quer de nós. Eu vou falar para vocês, vocês vão assustar. O Senhor quer que nós morramos. Quem quer morrer aí, levantar a mão hoje. Quem quer morrer, misericórdia. Eu sabia que quando eu dissesse isso, vocês iam levantar a mão. Quem quer morrer aí, levantar a mão.
Só alguns querem morrer. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Mas quando nós lemos aqui, em paralelo com 2 Coríntios 4, 7, Paulo diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro. São vocês, sou eu. Nós somos como vasos de barro. O vaso de barro é algo frágil, é algo que vazio, às vezes tem um preço tão irrisório. Você vai ali e compra um vaso de barro baratinho, e naquela época era muito mais barato, era muito mais simples, muito mais sem valor. Então um vaso de barro é tido como algo muito, muito simples, muito barato, algo que era usado no dia a dia ali naquele tempo onde Jesus viveu, onde Paulo viveu. Eles usavam vasilhas de barro. Hoje não, hoje ainda pode dizer que é caro, né? Mas naquela época é o que tinha. Então sabe aquele copinho descartável que você tem em casa? Sabe aquela vasilhinha de alumínio baratinha? Era o vaso de barro. Mas para mostrar que esse poder a tudo excede, para este poder que a tudo excede provém de Deus. Ou seja, tudo que fazemos, tudo que nós executamos, não é de nós, porque nós somos vaso de barro. Mas quando nós somos cheios de Cristo, nós somos cheios de algo muito valioso. Então nós nos tornamos caros. Mas a palavra está dizendo que nós mesmos não somos nada sem Ele. Mas com Ele nós somos tudo. Mas para aí, pastor. Por que eu tenho que morrer? A palavra continua dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Ficamos às vezes abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Irmãos, esse morrer aqui não é o coração parar de bater. Em outros dizer, não é bater as botas, no dizer tradicional, literal. Não é você ser enterrado em um caixão ali debaixo da terra. Mas está dizendo assim: as suas vontades deixar de existir, os seus desejos não serem mais a prioridade, aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida passar a ser o último lugar. É você esquecer dos seus planos, dos seus projetos, quando se trata da pessoa de Jesus Cristo. Isso é morrer. Amém? Quem quer morrer agora? Mais uns 5 agora, levantou a mão. Irmãos, vivemos em uma geração que foge do desconforto e do confronto. Buscamos conforto em todas as áreas da nossa vida. Já perceberam que tudo que pode ficar mais fácil, a gente ainda procura se ter um jeito mais fácil ainda. Ou seja, antes andávamos longe de distâncias, grandes distâncias, a pé, e a gente não reclamava. Quantas vezes eu saí do Sol Dourado, mas minha mãe já a pé. Mais algumas irmãs da igreja, nós fomos lá pro Imperial, lá em cima do morro, chegava lá, ainda tinha que subir aquela escadinha do morro, época de chuva, irmão, escorregava, batia o joelho no chão, ralava, e chegava lá em cima, as irmãs começavam a orar, e dava fome, e eu pensava assim, gente, já é quase meio-dia, eu vou ter que andar até lá no Sol Dourado ainda para conseguir um prato de comida. As irmãs oravam, Simone lembra, né, Simone? Simone lembra, só que na época da Simone já ia de carro, né, Simone? Eu era menino, e hoje,
Nós temos veículos para fazer isso. E às vezes a gente vai de veículo e chega lá no pé do monte e você fala, será que não tem como subir lá em cima do monte de carro? Agora tem, né, no Samara. Deus, será que eu preciso mesmo descer do carro ou eu posso orar aqui dentro do carro com o ar-condicionado ligado porque o sol está quente? Será que eu posso orar dentro do carro porque está fazendo frio? Será que eu posso ficar aqui no meu conforto do meu banco? Por quê? Porque nós buscamos diuturnamente por conforto. E confronto nunca. Seja confrontado. E a primeira atitude é: eu vou sair dessa igreja. Seja confrontado. E a primeira atitude é: eu preciso disso aqui não. Quando alguém aponta e fala, você está errado, eu aceito. Ninguém tem o direito de falar isso. Nem meu pai fala isso para mim. Então nós vivemos a geração que não aceita ser confrontada e que não aceita viver em desconforto. Essa geração de hoje, as cadeiras da igreja são topíssimas, irmãos. Isso aqui a gente só encontra em anfiteatro, né? Participa de uma vigília de 5 horas sentado no banco de pau. E a gente participava da pastora dela. E a gente ficava feliz, e orava, e falava em línguas, e o pastor falava assim, é hora de ajoelhar, e ninguém ficava de pé. Você tá doido? Eu vou ajoelhar com a minha calça de R$500. Vai ralar no meu joelho. Irmãos, o conforto não foi feito para cristão. Não foi feito para cristão. Rapaz, você fala que eu não posso viver no conforto? Irmãos, Jesus nos chamou para andar dessa forma aqui, ó. Ser pressionados. Mas na primeira pressão nós corremos. Na primeira pressão nós desistimos. Eu fui pregar a palavra de Deus lá no meu serviço lá, e o povo falou para mim assim que lá não. Lá não é lugar de fazer isso não. Eu fui pregar para meus colegas debocharam de mim. Mas a palavra está dizendo, somos pressionados, mas não desanimados. Foi pressionado, irmão? Continua. Desanima não. Vai de novo. Foi pressionado de novo? Vai mais uma vez. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Às vezes tem coisas que vai nos deixar. Hoje, quando eu estava preparando minha palavra, eu vi um vídeo que mostrava 3 homens ali perto do antigo Fujioka pregando a palavra. Talvez alguém viu aqui, né? E beleza. Para alguns pode ser um confronto. Eu acho que essa é a minha opinião particular. Às vezes, não deveria ser feito só na época da festa de Trindade, ou daquela forma que parece um confronto. Mas eu vi uma mensagem lá. Eu estava preparando a minha palavra e o cara falou assim: ô povo nojento, esses tal de crente. A gente não vê um católico lá na igreja deles fazendo barulho lá na porta da igreja deles. Escreveu mais embaixo, escreveu assim, ó: povo louco, tomara que eu nunca pegue dessa doença que chama crente. Escreveu assim. Na hora assim me deu uma ira, irmãos. Deixa eu responder esse cara aqui agora. E fui lá e comecei a escrever assim. Nem vou falar pra vocês o que eu escrevi, mas eu ia mandar um trem pra ele lá pesado. Eu ia mandar um trem pra ele lá pesado, irmãos. Isso. Mas tipo assim, basicamente, tomara que eu nunca me contamine com essa doença que se chama burrice,
ignorância, estupidez e mais. Quando você morrer, tomara que você lembre disso aqui que você está falando. Eu escrevi tipo isso. Eu falei, não, né? De jeito nenhum que eu vou escrever um trem desse aqui. Ainda que na hora de nervosismo que eu fiquei, porque o cara abusou, criticou, debochou no mais baixo escalão de nós, os cristãos. Aí eu não ia falar sobre essa palavra aqui. Eu ia falar só sobre Lucas. Mas aí quando eu li aqui, ó, perplexos, mas não desesperados. Fiquei perplexo com aquilo. Desesperei, mas me controlei. E aí eu quero dizer mais para vocês. Somos perseguidos, mas não abandonados. Nessa hora que eu me senti grandão, assim, ó. Que eu falei assim, ó, o cara tá falando mal de mim, mas tem um Deus maior que tá olhando lá, ó. E tá falando assim, pode deixar, que eu sou justiça. Ele pode debochar, ele pode criticar, ele pode pisar em mim. Mas eu não tô abandonado. Irmãos, pra gente gozar disso aqui, a gente tem que morrer. É necessário morrer. Abatidos, mas não destruídos. Irmãos, eu não estou abatido, não. Porque quando eu vi essa última que eu falei aqui antes aqui, que tem alguém, não estou sozinho, não fiquei abatido. Mas se você está abatido, é normal. Mas não destruído. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vai dormir, quando você acordar, talvez você nem vai dormir, daqui 10 minutos você está bem. Porque quando nós morremos com Cristo, nós também participamos da ressurreição com Cristo. Se vocês ainda não estão entendendo, Jesus, ele foi para a cruz cheio de pecado, irmãos. Derramando pecado, lotado de pecado. Porque os meus pecados, os seus pecados estavam sobre ele. E naquele momento que Jesus estava na cruz, ele disse assim, está consumado. E naquele momento, a ira de Deus veio sobre Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não conseguia nem olhar para Jesus, porque ele não consegue olhar para o pecado. Porque Deus, ele se ira contra o pecado. O pecado provoca a ira de Deus. E Jesus estava cheio de pecados, ainda que não era dele, era nosso. Mas ele estava cheio de pecado. E a ira de Deus veio sobre ele. E aquilo que era para nos atingir, que era a ira de Deus, Jesus segurou tudo ali na cruz. Sabe quando você vai tomar uma pancada, mas alguém que te defende entra na frente e toma pancada por você? Foi isso que aconteceu. Era para você ter sentido a ira de Deus, era para mim ter sentido a ira de Deus. Mas Jesus, ele segura tudo aquilo ali. Ele grita, está consumado. Tem muita gente de mimimi falando assim, eu sou crente porque ninguém me visitou, ninguém não sei o que, ninguém falou Pai do Senhor pra mim. Cresce, irmãos. Está na hora de morrer. Nós precisamos morrer. Morrer pro nosso egoísmo. Morrer para as nossas vontades. Morrer para aquilo que a gente acha que tem razão. Está na hora da gente morrer para os nossos desejos físicos que tomam tempo do nosso Deus. Está na hora da gente morrer, irmãos.
trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós estamos vivos, nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte todo dia por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, para em vocês a vida. O que a palavra está dizendo? Que nós precisamos morrer para que outros vivam. Irmãos, eu preciso deixar o meu desejo físico, eu preciso deixar as minhas vontades, eu preciso abrir mão disso para pregar a palavra. Eu preciso morrer para mim mesmo, para que eu possa me entregar, para que outros vivam, porque já estão mortos. A diferença é, entre Jesus e nós, nenhuma. Ele morreu por todos nós. Agora nós precisamos morrer uns pelos outros. É importante que nós temos que entender isso aqui. Que para mim sair e fazer a vontade de Deus para o meu irmão, não dá tempo de eu fazer tudo que eu quero na minha vida. Porque eu quero passear, eu quero viajar, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero dar bem na vida, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu quero ter netos, eu quero... Então, se eu não tirar de mim alguma coisa, não sobra tempo, irmãos. É por isso que todas essas cadeiras não estão cheias. Porque muita gente não quer morrer. Muita gente não quer abrir mão. Mas Paulo diz que ele queria morrer com Cristo. Porque é impossível participar da glória de Deus sem participar da cruz com Jesus. É isso, irmãos. A cruz não é simplesmente eu aceito Jesus e agora eu estou salvo, glória a Deus. Tchau, domingo eu volto. Não, irmãos. Para que você participe da vida, você precisa morrer. Porque a Bíblia está falando. Lá atrás, ó, em Lucas agora. Vamos lá, de volta. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Que para que você viva, você precisa morrer. Para que você participe, para que você seja um participante da glória, você tem que ser um participante também da cruz. Mas tem muita gente pregando e dizendo assim: não, Jesus já pagou o preço por você, Jesus já fez tudo, você está de boa, você não precisa de fazer mais nada. Mentira, irmãos. Isso é mentira. Tem muita gente nessa vibe aí, ó, de que pode viver a vida dele, fazer o que ele quiser, que ele já está salvo, porque uma vez salvo, sempre salvo, e Jesus já fez tudo. Tem a sua parte. Ser discípulo tem um preço. Quem aqui é discípulo? Amém? 3 só? Quantos discípulos nós temos aqui? Amém. Glória a Deus. Pastor, se mais um pouco não levantasse a mão, falar que o senhor tinha que batizar todo mundo de novo. Porque a partir do momento que você levanta a mão, fala assim: eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, você se torna discípulo. Mas
Se eu estou seguindo Jesus, eu não sou discípulo dele. Amém? Pensa aqui comigo. Seguir Jesus tem um custo real, que pode se manifestar de diversas formas na vida social, profissional e também familiar. Pensa, um jovem universitário que rejeita festas regadas a álcool, promiscuidade, enfrentando críticas e isolamento. Irmãos, o único que te aceita de lá e de cada muro é o inimigo, é o diabo. Jesus, Deus quer exclusividade. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não existe meio termo. Então, para um jovem que está vivendo na faculdade, irmãos, eu já fiz faculdade. Tá? Eu falo para vocês, não é fácil, não, irmãos? Eles oferecem droga, mas balinhas não dá, não, irmãos. Chiclete, pirulito, eles negam. Mas droga, isso dá de graça. Você participar. Eles oferecem festas. O curso que eu estava fazendo, ou melhor, que eu me formei, que eu fiz, educação física, é um curso onde o povo já é doido por natureza. Então nada pra mim era assustador, era normal. Porque já é um povo assim, meio perdido da vida. Mas, quando algo não me agradava, eu dizia, tem uma linha aqui, ó, muito tênue entre o seu espaço e o meu espaço. O dia que você atravessar o meu espaço, não quero nem papo que você faz. Minha conversa era curta e grossa. Porque o povo oferece coisas bizarras pra gente, irmãos. E não é só na faculdade, não. Na escola. Na escola, com 16 anos, foi a primeira vez que me ofereceram drogas no banheiro da escola. E me ameaçaram, porque eu não quis pegar. Vou falar pra vocês. É muito fácil conseguir coisas erradas. Então, não julgo quem está perdido. Ah, perdeu porque quis. Não, irmãos. Às vezes, tem pessoas lá fora que precisam ser alcançadas, que não foram simplesmente ele foi até lá, não, foi até ele. Então, ser discípulo não é fácil. Se você é discípulo e a vida está fácil, algo está errado. Ou melhor, algo errado não está certo. Né? Profissional íntegro que recusa atalhos éticos para o benefício próprio, mesmo sabendo que isso pode custar promoções e reconhecimento. Irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Vou falar baixo. Minha avó já dizia, você vai ver coisa. Irmãos, é tentador ir pelo caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil não tem honra. Se você precisar derrubar alguém para você ficar de pé, caia você mesmo. Se você precisar usar alguém de escada para você crescer, seja você o degrau da escada. Porque quando Cristo nos coloca grande, aquilo ali é duradouro. Mas quando nós mesmos derrubamos outros para poder chegar em algum lugar, passa rápido. E outra coisa, não tem honra. Não tem coisa pior do que você deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, eu só tô aqui porque eu fiz isso errado. É terrível isso. Então, para ser discípulo tem um preço. Um convertido que enfrenta a oposição familiar por sua fé, mantendo-se firme apesar do preço emocional e social. Eu tenho um primo que lá na casa dele, só ele é crente. Ele é novinho, ele é da videira, ele toca contrabaixo na videira.
E só ele é crente dentro daquela casa. Eu fico besta de ver ele sendo crente sozinho ali. Onde o povo levanta para ir na procissão, ele fica em casa dormindo, de noite ele vai para a igreja. Então ele é sozinho ali. E ele se mantém firme. A gente conversa com ele de vez em quando. Fala assim: e aí, como é que você tá? Vamos lá na igreja. Oi, povo. Quer ir não? Então tá bom, continua firme, né? Irmão, já estou terminando. Na Bíblia, figuras como Moisés, Daniel e os apóstolos são exemplos claros de pessoas que pagaram um preço alto por sua fidelidade a Deus. Daniel orava mesmo sob ameaça de morte. Os apóstolos enfrentaram prisões, açoites, execuções, mas manifestaram a alegria e a esperança no Senhor. Tem gente que vai dizer assim, ó: Deus é amor. Essa é a frase de quem gosta de fazer coisa errada e acha que não tem consequência. Diz: não, Deus é amor. Aí outros vão dizer assim: não, o evangelho não é desse jeito não. O evangelho não é uma coisa tão drástica, tão severa assim, igual você está falando, não. É só você ir lá e olhar como foram os apóstolos morreram, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, tudo quanto é tipo de coisa. E tem gente que vai dizer assim: não, Deus é amor. Irmãos, o reino, ele é tomado por luta. E às vezes nós pensamos que a luta é uma guerra de espadas. Não, irmãos, é a luta contra nós mesmos. Em alguns momentos, nós precisamos lutar contra nós mesmos. Um momento onde você vai descobrir o que é luta contra você mesmo é quando você estiver sozinho. Esteja sozinho, sem ninguém do seu lado. Na hora de você passar alguém para trás, ou na hora de você olhar algo pornográfico no seu celular, ou na internet, ou no computador, na hora de você ver uma mensagem ali que não coincide, né, com a sua fé, na hora de falar uma palavra torpe, é quando você estiver sozinho. As intenções do seu coração, elas vão se potencializar. Porque quando a gente está na frente da igreja, a gente precisa mostrar um papel, ou uma casca, ou uma capa. A gente veste a capa da santidade, ou a gente veste a capa da educação, ou a gente veste a capa da bondade, para que as pessoas possam ver aquilo que às vezes em nós nem existe. A palavra é dura, mas é verdadeiro, irmãos. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Seja imitador de Cristo. Aí eu vou falar para vocês que o seu pecado, que a forma que você está agindo, a forma que eu estou agindo, tá certo? Ser discípulo é morrer. Então, se você já levantou sua mão e disse: sim, eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, você é discípulo. E se ainda não morreu para suas vontades, para seus desejos, para aquilo que você acha que é prioridade, está na hora de morrer. Quer ser alguém grande, se torne pequeno. Porque quando nós morremos para as nossas vontades e deixamos aquilo que nós achamos que é a prioridade de lado em relação a Cristo, porque tudo que eu estou falando aqui é em relação ao Evangelho. Não em relação ao seu amigo, ao seu irmão, não, em relação ao Evangelho. Em relação à vontade de Deus na sua vida. Não estou falando para você abandonar seu serviço, largar o emprego, ficar só em casa, não, irmãos. Estou falando para que você tire tempo para a obra do Senhor. Estou falando para que Deus seja a sua prioridade. Quando algo se colocar entre você e Deus, escolha Deus. Escolha o Evangelho. Já terminando. O discipulado é um chamado para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus diariamente. Essa cruz, embora represente sacrifício e renúncia, não é um peso sem propósito. Ela é
o caminho para uma vida transformada, cheia de frutos eternos e alegria verdadeira. Irmãos, seguir Jesus não é miséria. Seguir Jesus não é pobreza. Seguir Jesus, eu sou um seguidor de Cristo, eu não tenho nada, nem uma bicicleta com pneu furado para andar. Não, irmão, não é isso não. Se alguém entendeu isso aqui, está entendendo errado. Eu estou falando, Deus vai te fazer próspero, mas não é você se fazer próspero, é Deus te fazer próspero. A prosperidade, ela não vai contra a palavra, pelo contrário, a palavra está dizendo sobre a prosperidade. Eu quero dizer mais. Tomar a sua cruz não é uma vez só. Não é, hoje eu preguei a palavra e eu tenho certeza que aquele fulano ali aceitou Jesus agora. Pronto, bati minha meta, agora o resto do ano vou ficar de boa. Em outras palavras, eu vou cangar grilo de manhã e cozinhar o galo à tarde. Eu já fiz tudo que eu tinha de fazer. Preguei para uma pessoa. Tomar sua cruz é diariamente. Então, todos os dias que nós levantarmos nossas camas, a gente precisa morrer para as nossas vontades. Precisa colocar o evangelho em foco. Considero, Romanos 8,18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, tem pessoas que dizem assim, nossa, fulano prega e as pessoas são curadas, fulano ora e as pessoas são transformadas ali, pessoas cadeirantes andam, cegos voltam a enxergar. Eu queria saber como é que é isso. Para saber tem que morrer. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, irmãos. Às vezes a gente não sente nada, não faz nada, não vê nada, porque a gente também não se doa em nada. O pastor formou em advocacia, né? A Isabela contou o testemunho aqui do TCC, né? E eu tive que defender um negócio desse. Você tá doido? Foram dias e dias e dias escrevendo, e a professora riscava, não, isso aqui tá ruim. E escrevia de novo, não, essa parte aqui tá feia. Escrevia de novo. E quando tem que passar no OAB, que é pior, né, pastor? Você tem que fazer uma causa e tudo mais. É preciso deixar de passear para estudar, não é? É preciso deixar de se divertir para poder gastar